Papo Acessível. Começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ele, que mora em Dubai, tem 58 empregadas, jato particular, Sônia Hipólito. Olha, Deus, ouça esse menino, por favor. ouça e realize tudo isso que ele disse nesse momento. Fernandes Calabrini, Renatinha Fonseca. Achei que ia escapar hoje, mas vai, vamos lá. Você sabe me dizer o que é a banana? Você conhece a banana? Olha, cuidado. Hein? Opa. Conheço. Banana, a fruta banana. Sim, né? Opa, conheço. O que a banana disse para o tomate? E que a banana disse para o tomate. Eu só consigo pensar em besteira. Não sei, Sônia. Eu também. Eu que tira a roupa e você que fica vermelhinho. Ai, meu Deus. Senhor, essa foi triste. Renatinha. Muito bem. Até que não foi assim, então, como eu tava pensando não, mas tá bom, tá ótimo. Já tava pensando em outra banana. Sem dúvida. Eu também tô aqui com ela, diretamente das areias cariocas, ela que tá com o dedo mindinho no sovaco do Cristo, ela que sabe ler braille, ela que corta a linha todo dia pra cozinhar no quintal, Renatinha Fonseca. Não tem nada mais distante da minha realidade. Eu quero bater asas, Fernando Calabrini. Bater asas. Muito bem. Agora quer virar uma borboleta, só que me faltava, né? A cega que voa. Então. Bom, gente, hoje estamos aqui reunidos, né, irmãos, queridos irmãos, estamos aqui reunidos para falar sobre uma certa polêmica que rolou no Facebook. Claro que não deve ter rolado para todo mundo, mas teve bastante compartilhamento e tal, sobre um texto falando sobre cego raiz ou cego Nutella. Você que já leu aí no título, né, já sabe que é isso que a gente vai falar. Bom, o texto começa dizendo a questão de que tem muito mimimi entre os cegos, né? Tem muito cego fresco, mimimi, que o cego não sabe ler braille, que o cego não sabe cozinhar, que o cego não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe, não sabe discar em telefone analógico, não sabe passar pão na manteiga, não sabe colocar um café na xícara. Não sabe fazer um arroz. Não sabe fazer um arroz, que não sabe andar de ônibus, só anda de Uber, né? Enfim. Só anda de bengala se tiver piso tátil. Só anda de bengala porque aprendeu na instituição lá. Se não tivesse aprendido, não teria andado de bengala. Enfim, tá colocando ali como se fosse um... Olha, você tem que ser mais cego raiz e menos cego Nutella, né? E eu respondi esse texto dizendo o seguinte, eu acho, a minha opinião aqui é o seguinte, não devemos ter esse tipo de preconceito, né? É a minha opinião pessoal, porque quanto mais você promove esse tipo de preconceito, você promove mais divisões ainda entre a raça, né? Como esse cara diz no texto. Ele comenta também isso, né? Que essa raça só vive, Só vive no meio da mesma cegaiada, uma coisa assim. Então, assim, eu comentei no texto, rebatendo essas ideias, esse preconceito, na minha opinião é um preconceito, de que não devemos taxar a pessoa disso ou daquilo. A pessoa faz o que mais lhe convier, né? Até porque a pessoa com deficiência, a pessoa vem primeiro, depois vem a deficiência. Então, se o cego, ou baixa visão, seja lá o que for, curte mais andar de Uber, por que não? Né? Se você curte cortar lenha e cozinhar no seu quintal, ótimo, parabéns para você. Se você curte usar o iFood, né, e não curte cozinhar, não gosta ou não sabe, ótimo, qual é o problema? Se você não sabe ler braille, por exemplo, eu não sei ler braille, para mim não fez falta nenhuma até agora, não estou dizendo que o braille não é importante, estou dizendo que para mim não fez falta, ok, eu uso tecnologia no lugar.
Eu uso meu iPhone no lugar. Então, para que fazer essa divisão entre cego raiz, cego Nutella? Os cegos hoje em dia são tudo mimimi. Tem muito cego fresco, frescalhado e sei lá o quê. Para que fazer isso? Primeiro que começa com uma coisa estranha, né? O que é ser um cego raiz, né? Parece exato. que o cego raiz é o cara que é o cego da pré-história. É o cego que planta mandioca, né? É o cego raiz, né? É o cara que ao invés de andar de bengala, andava com uma lenha na mão. É isso que é o cego raiz? Não sei, é o cego lenhador, né? É o cego lenhador. Então, e outra coisa que, esse negócio de tudo é Nutella, né? Coitada da Nutella. Nutella é um puta de uma sobremesa gostosa, sorvete de Nutella, chocolate de Nutella, que é uma delícia. E aí tudo que é pra fazer mimimi coloca a questão da Nutella. Eu até comentei lá, eu respondi, né? Porque tem 11 tópicos esse texto. Tem 11 tópicos. Eu respondi os 11. No final eu falei assim, qual é o meu diagnóstico? Sou cego Nutella? Tomara que sim, porque Nutella é uma delícia, né? Então... eu acho que esse tipo de manifestação, como você mesmo disse, Fernando, só reforça, né, os preconceitos dos quais nós já somos vítima também, né? A gente já enfrenta um monte de preconceito, né? Por sermos diferentes, simplesmente. E aí, poxa... entre nós, a gente criar mais divisão, mais preconceito, é uma idiotice, né? Não tem porquê isso, né? Eu acho que cada pessoa, independente de ter deficiência ou não, cada pessoa tem a sua história. Exato. Né? Eu entendo que cego raiz, que ele quis dizer, muito provavelmente são os cegos que têm a cegueira mais precoce, e que estudaram em instituições, escolas especiais, né, essas instituições que tem em todas as grandes cidades e às vezes em algumas menores também. E a questão do Braille, por exemplo, ninguém pode negar a importância do Braille, né? O cego só teve direito ao conhecimento, à cultura, ao estudo depois do Braille. Exatamente. Então, o Braille é importantíssimo para quem nasce com a deficiência, para quem fica cego ainda na infância, tem que usar o Braille para se alfabetizar, senão a pessoa nunca vai saber escrever direito e tal, tem que ter esse contato, né? Ler, escrever em Braille. Mas pessoas como nós, por exemplo, eu aprendi o Braille porque eu quis, foi uma opção minha, né? Então você Mas eu é não raiz. precisaria ter aprendido. Você é raiz, não, você é raiz. Eu aprendi porque eu quis, né? Porque eu achei interessante, eu gosto de aprender coisas diferentes, coisas novas. Na época também, a gente estava vivendo um momento de transição. O pessoal usava os celulares ainda analógicos e você tinha que comprar um software para instalar no celular, não eram todos os modelos, não sei o quê. E eu não conhecia nada disso, né? Eu não estava nesse meio para conhecer isso. Eu tinha 39 anos, de repente estava ficando cega. Quer dizer, de repente não, né? Já estava com baixa visão, mas eu só fui buscar os recursos depois que eu fiquei cega. Então, eu não conhecia nada disso. Então, eu gostava muito de ler. Eu achei, caraca, eu tenho que aprender Braille para continuar lendo, né? Não conhecia acessibilidade na informática, né? Que a gente podia ler pelo computador. Mas eu achei legal aprender, né? É uma coisa a mais que a gente aprende, beleza, mas eu não precisava. Eu descobri a minha deficiência visual com 23 anos, eu já estava alfabetizada. Exato, é isso que eu ia comentar. Nós três aqui... Isso daí foi no outro século, né? Jovenzinho, soninho. Nós três aqui, é bom frisar isso, nós três aqui não nascemos cegos. Nós fomos, apesar do Sony ter tido muita dificuldade na adolescência e tudo mais, mas nós fomos alfabetizados em tinta, não em Braille. Então, pra gente, a importância do Braille é diferente de quem nasceu cego. Eu não discuto, em hipótese nenhuma, a importância do Braille. Eu só discuto a imposição do cego de ter que saber Braille. Eu não sei Braille, não me fez falta. O dia que me fizer falta, talvez eu aprenda. Eu até ouvi no comentário resposta lá... então quer dizer que você não aprendeu porque você não tem capacidade. Não, ô energúmena. Eu não aprendi porque eu não quis. É simples assim. Entendeu? Como assim não tem capacidade? Não é uma coisa tão complicada. Eu preferi aprender inglês e espanhol, por exemplo. Tô nervoso. Tô nervoso porque eu vou falar uma coisa pra você. Já tá na hora das pessoas
acordarem para um novo mundo. Sem dúvida. Tá na hora, mais do que nunca, de ao invés de ficar falando assim, ai, cego raiz, cego Nutella. Se todo mundo não se unir para que a gente consiga um mundo, uma vida melhor lá na frente, não vai adiantar. Mas vai ser difícil, cara. Vai ser difícil ter essa união, porque você não tem essa união entre as pessoas, ponto. Tá? Você tem também sim, Fernandão. Sabe por que tem? Porque, eu vou dar um exemplo, cara. O grupo LGBT, esses caras se uniram, velho. Eu sei, cara, uniu todo mundo? Uniu todo mundo? Toda vez que não, mas esses caras se uniram. Hoje, essas pessoas, né, que são pessoas como nós, elas conquistaram diversas vitórias. Sim, eles estão em todos os lugares. Então, e eles são o maior exemplo de que a união faz a coisa mudar. Então, o que aconteceu? Ao invés de você que está aí preocupado em colocar a porra entre cego Nutella e o cego raiz, por que você não faz um post no Facebook, no Instagram, aonde for, para você ajudar para que o cego possa ter mais visibilidade? Para que o cego possa ter trabalho, oportunidade, para que o cego possa realmente ser visto pela sociedade como ser humano e não ser visto como a gente é visto hoje, como um coitadinho. Sabe por que eu tô falando isso? Porque, assim, todo mundo sabe que eu faço parte hoje da Bengala Verde. E no começo da Bengala Verde, o quanto eu apanhei, porque um monte de cego falou, estou contra a Bengala Verde. Você tá querendo dividir a classe. Cara, eu não tô querendo dividir a classe. Entendendo, né? Porra nenhuma. Eu tô querendo mostrar pra vocês que quanto mais pessoas saírem na rua se identificando ou com a Bengala Verde ou com a Bengala Branca, a gente tá divulgando e mostrando e pôr na cara pra bater na sociedade. Então, não importa se você tá usando a Bengala Branca, se você é cego, se você tá saindo com a Bengala Verde, se você baixa visão. Cara, se tá saindo com a Bengala Verde, é porque você tá ajudando a divulgar uma deficiência que as pessoas nem sabem que existe, que é a baixa visão. Você tá divulgando uma causa, você não tá querendo fazer mistura. Então, inclusive, tem um post no Facebook aí, que eu não sei se é verdade, tá? Você falou isso aí, eu vou puxar isso aqui rapidinho, só fazer um parênteses. Que tem uma foto, parece rolando, de uma cega que foi fotografada, olhando pro celular. Aí parece que estavam acusando ela de ser fraude, sabe? De estar se passando por cega, mas não ser cega. Vai ver que era eu. Então, exato, porque assim, eu mesmo... Eu não consigo usar o celular sem olhar pra ele. Não, exatamente. Então, assim, e outra, tem essa questão da baixa visão que o Sony falou. Sabe, as pessoas não sabem o que é a caceta na baixa visão. Não sabem. Então, tem que ter um movimento desse pra... Pô, não importa, não o Sony falou, não importa se é verde, se é rosa, se é azul com bolinhas, sei lá, pink. Foda-se. Não, o que importa é que tá passando a mensagem pra frente. Então, assim, eu concordo completamente. Esse negócio de ficar dividindo a classe, a raça, né? Que nem o cara falou, essa raça é a desgraça. Aí eu falei, eu faço um programa, uma desgraça de um programa chamado Papo Acessível, onde só tem cego fazendo e tem um monte ouvindo. E aí, e daí? Quando a gente se reúne, a gente troca mais informação. Não é pra gente se fechar na gente, não é isso. Eu sei que tem grupinhos por aí que se fecham neles mesmos. Aí é ruim, mas tudo que é exagero é ruim. Tudo que é exagerado é ruim, entendeu? Então é foda isso, você vê. E outra, é mais foda ainda, não é um caboclo fazer isso. É um monte compartilhar. Sim, exatamente. Tem um monte de gente que realmente compartilha dessas ideias. Mas ao invés do cara compartilhar coisa que acrescenta, que possa ajudar a mudar alguma coisa lá na frente, a médio e longo prazo, ele prefere compartilhar uma polêmica que não vai levar a lugar nenhum. E quem gosta de andar, quem gosta de andar de Uber vai continuar andando de Uber. Quem gosta de andar de ônibus vai continuar andando de ônibus. Exatamente. Quem gosta de pedir comida no iFood vai continuar pedindo comida no iFood. E quem gosta de fazer sua comida vai continuar fazendo sua comida. E pronto! E sabe o que eu acho maravilhoso nisso tudo? E que esse cara que escreveu esse texto, ele não consegue perceber é que o que eu acho que qualquer pessoa que tem uma limitação, qual é a forma da gente estar
superando essa limitação. É a gente conseguir ter autonomia apesar dessa limitação. Sim. Então, eu vejo assim, né? Eu tenho muito mais autonomia pegando um Uber do que pegando um ônibus. Não, Rê, mas o ônibus é melhor. O ônibus é melhor, Rê. Você tem que ir lá, você tem que cheirar sovaco dos outros lá. É melhor, Rê. Pô. Porque para pegar o Uber, cara, a tecnologia me oferece condição de... Eu escolho o momento que eu vou pegar esse Uber. Eu vou lá no meu celular, eu faço todo o procedimento, entro no carro, saio do carro, beleza. Eu escolho, eu faço sozinha isso, eu não dependo de ninguém para fazer. E não há nada de errado também em depender de alguém. Eu percebi também, alguém comentou lá no texto, depois do seu comentário, alguém comentou lá, eu achei muito interessante. A pessoa, o cara acha que ele está andando por aí batendo bengala, né? Mesmo se não tiver piso tátil, ele bate bengala, porque ele é experiente pra cacete, né? Ele é o reforço, outra coisa, outro estereótipo que fica reforçado. O cego super-herói. O super cego, né? O demolidor. Não existe isso. Ninguém é super-herói. Aí o cara tá lá batendo bengala na rua, achando que ele tá andando sozinho. Mas ele não atravessa a rua sozinho. O cara não pega Uber porque depende de alguém que enxerga, né? Porque tá de carro lá, tal, porque é o motorista que tá pegando você. Mas e o ônibus? Quem que dirige o ônibus? É um ET que dirige o ônibus? Não tem um motorista que enxerga dirigindo o ônibus? Então não dá na mesma? Assim, você não tá dependendo da pessoa que enxerga? Será que é isso? O sentido é esse? Eu não sei. Será que o sentido é esse? Eu acho que... não sei, posso estar enganado. Algumas pessoas devem achar que o ônibus é um troço automático, né? Que não sei, não deve ter o seu Zé dirigindo o ônibus, né? Porque o seu Zé enxerga, só pra avisar, né? O seu Zé que dirige o ônibus enxerga, tá? Só pra avisar. Graças a Deus, né? Exatamente. Não, sabe por que eu tô questionando? Será que é essa a ideia? Porque quando você pensar que eu tô mais dependente de um cara que está dirigindo um carro particular do que um cara que está dirigindo um coletivo, né? Eu não sei qual que é a ideia, porque teve comentários embaixo falando assim, não, mas sabe o que é assim, ó, não tem problema andar de Uber, o problema é o cara não saber andar de ônibus. Meu Deus, tá bom, mas olha, vem cá, vamos supor, não é o meu caso, infelizmente, mas vamos supor que eu tinha nascido em berço de ouro, tá? Que eu tenha 16 empregados em casa, eu moro numa mansão, tenho motorista e tal. Por que eu vou aprender a andar de ônibus se eu não preciso? Você está fazendo um pré-julgamento que não tem necessidade. Eu sou da opinião, isso independente de deficiência, desse assunto, eu sou de opinião seguinte: nada, absolutamente nada nessa vida é garantido. Claro que não. Então, assim, a condição que a gente tem hoje, amanhã a gente pode não ter mais, né? Sim. Por mais que pareça garantida aquela condição, pode não ter mais. Então, beleza. Como muitas pessoas falam também, a pessoa depende, quando tinha baixa visão, cara, eu andava pendurada na minha mãe o tempo todo. Sim. Eu não usava bengala, não saí por aí, não conhecia bengala verde, não sabia que eu podia usar bengala, nada disso. Sim. Aí, um dia você prefere andar acompanhado? Você prefere não ser independente? Você não quer sair por aí batendo bengala? Beleza. Você só tem que pensar o seguinte: se um dia você não tiver uma pessoa para ir com você vai ter que dar um jeito de ir sozinho, então você não vai. Desde que você esteja consciente disso, maravilha, a escolha é sua, não tem nada de errado nisso. Isso daí eu concordo com a Renata, porque acho que assim, uma coisa assim, eu acho que tem o Uber, hoje tem muita facilidade mas eu acho que a pessoa com deficiência, em geral, ela precisa sim ter autonomia. Não, sim. Com certeza. Isso é uma opinião e não uma imposição. Essa é uma opinião pessoal. Nossa. Exato. A gente prega aqui que o cego tem que sim ser independente, tem que sim pegar a bengala, tem que sim saber se virar, tem sim que fazer isso. Né? Mas é uma escolha, é uma opinião nossa, não é uma imposição. Sabe? Nunca chegamos aqui, se você não faz assim, você não é assado. Se você não faz assado, você não pode ser chamado assim. Não, sabe? É uma decisão da pessoa. Isso vai muito... Tá me parecendo ser muito mais briga de classe do que briga entre cegos, sabe?
Então parece, então assim, eu que sou pobre valho mais do que você que tem dinheiro pra fazer tal coisa que você faz. Não, mas olha, não é assim, é que como eu falei, eu prefiro, eu não cozinhava antes quando eu enxergava, tá? Nunca cozinhei, nunca fui de cozinhar. Não que eu não saiba fazer algumas coisas, né? Mas eu nunca fui de cozinhar. Hoje, eu também não cozinho. Se eu tiver oportunidade, eu abro o iFood e peço minha comida. Eu não passo fome. Mas e se acabar a luz e teu celular acabar a bateria? Aí eu falei assim, olha, não preciso de nenhum mestrado. Eu, pelo menos, não preciso fazer nenhum mestrado para fritar um bife e cozinhar um arroz no micro-ondas. Eu não preciso, entendeu? Mas não quer dizer que eu prefira fazer isso. Tem essa diferença. Olha, eu sei ir até a padaria de Bengala? Eu sei ir até, sei lá, até a puta que pariu de Bengala? Eu sei, mas eu prefiro de Uber. Então, você pode ter essa escolha. Seria bom você saber todas essas coisas? Seria ótimo. Mas você pode ter essa escolha. Se você é uma pessoa que é totalmente dependente de uma outra, você não é menos por conta disso. Mas procure não ser. Isso é uma dica válida. Procure não ser. Então, não ficar impondo. Não, a minha verdade é essa. E outra coisa, eu sei que eu tô monopolizando a porra do microfone aqui, mas só pra... deixa eu falar também um pouco, mano. Não, é só pra... que assim, as ideias vêm... Tá muito raiz, mano. Ela fala aqui. Que é o seguinte, entenda, né, você ouvinte e tal, entenda o seguinte, discordar, rebater ideia, não é se ofender. Eu vi essa palavra muitas vezes lá. Tem muita gente ofendida. Nossa, não precisava ter tanta gente ofendida por causa de um texto. Aí o outro comenta assim, nossa, eu criei esse texto para fazer uma sátira e tô aqui rindo e tomando minha breja e tá tudo de boa. Sim, meu querido, que bom que tá tudo de boa. Pra mim também tá de boa. Eu só rebati a ideia. Eu não tô ofendido por causa disso. Eu só rebati a ideia. E eu acho válido fazer um programa sobre isso. Mas por que você... Nossa! Os caras chegaram a fazer até um programa sobre isso. Porque a ideia que tá embutida no texto, na minha opinião, a ideia é idiota e preconceituosa. Por isso que vale sim um programa. Você sabe qual é a nossa visão do mundo? Papo Acessível. Como vocês, a nossa classe, porque hoje tudo é a nossa classe, né? Exato. Ou o nosso grupo, perde tempo com coisa besta. Usa as redes sociais para cada dia que passa para coisa besta. Mas eu vou rebater você. O cara que tá ouvindo, a gente vai falar assim, mas vocês também estão perdendo tempo com coisa besta, estão fazendo um programa para isso. Não, a gente não faz o besta, porque aqui a gente não coloca coisas assim, desse tipo. A gente coloca aqui entrevista, a gente coloca aqui ideias, a gente coloca aqui indignação, a gente coloca aqui como as coisas deveriam ser feitas. Né? Claro que nós três aqui vamos mudar o mundo. Não, nós não vamos conseguir mudar o mundo. Mas a gente consegue, pelo menos, colocar na cabeça das pessoas que nos ouvem uma ideia que ela possa refletir e que ela pode ser a favor a gente ou contra a gente. E se for contra, ótimo! Perfeito! Exatamente. Pode discordar aí nos comentários. Agora, ficar perdendo tempo para discutir a diferença entre cego raiz e cego Nutella, pelo amor de Deus, né? É complicado. Vamos combinar. E eu falei com o Fernando. Isso é pior do que assistir o Faustão, velho. Pelo amor de Deus. Eu comentei. Eu comentei agora sobre essa ideia, né, no negócio entre o Uber e o ônibus, se a ideia era essa da dependência, porque me ocorreu que possa ser... Lembra daquele conceito, Fernando, que o Reinaldo Azevedo falava, do pobrismo? Sim, a cultura do pobrismo. Pode ser. A cultura do pobrismo, um pouco, sabe? Eu sou cego, nasci cego, eu tenho que sofrer mesmo, né? Pra que tecnologia? Vamos, né, fazer... Quer dizer que eu vou contar para vocês uma coisa que eu ouvi recentemente, no final do ano passado, na época da prova do Enem. Rolou uma mensagenzinha escrita no WhatsApp, supostamente de uma mãe de uma moça com deficiência visual, certo, que foi fazer a prova do Enem e teve que levar, se eu não me engano, ela levou a máquina Perkins, que é a máquina que escreve, né, da escrita Braille. A linha Braille, né?
Não, linha Braille não, máquina mesmo. Ah, é a máquina mesmo. Máquina, tá, beleza. Tá vendo como eu entendo demais de máquina Braille. Então, aí a mãe se queixando que, né, poderia haver uma coisa a mais, né, poder usar um notebook na prova e tal. E aí eu vi algumas pessoas se manifestando, pessoas com deficiência visual, dizendo assim, esse pessoal tem muito mimimi, no meu tempo, eu tinha que fazer prova de reglete, não tinha esse negócio de máquina Perkins, não, olha só, a Perkins que já é um negócio antigo. Já é ultrapassado, né? Já era moderna para ela naquela época lá que ela fazia a prova na reglete. Sim. Tá, esse pessoal tem muito mimimi e não sei o quê, não pode usar notebook no concurso porque vai ter fraude, blá blá blá. Engano, tem concurso público que o cego faz sim prova no notebook, com toda a segurança, 2 fiscais, sim, não sei o quê. Se for por esse blá, caminho... Blá, blá. Já imagina um professor da sala de aula chega para os alunos, assim, agora, no momento, alunos, vocês vão ter que fazer um trabalho e vocês vão ter que entregar no papel ao maço porque eu sou o professor raiz. Você imagina a cara de interrogação dos alunos perguntando o que é papel ao maço. Mas olha, se for por esse caminho, então assim, você que vai no mercado e compra, sei lá, sua carne... sei lá, o seu lombo, né, pra fritar, o seu bife aí de porco. Tá errado. Tá errado, você tem que ir lá no sítio matar o porco, cara, pra comer. Verdade. Tem que ser raiz. Você gosta de ir no mercado e comprar tudo prontinho pra você, só chegar em casa e fritar? O negócio bom é lá no sítio, cara. Vai criar porco, vai matar o porco, né? É isso, vai realmente. Matar o boi. Vou falar um negócio aqui que eu já sei que eu já sou zoada mesmo, então não tem problema, vou ser mais um pouquinho. Eu acho sensacional. Eu me considero uma pessoa privilegiada. A minha geração é privilegiada. Por quê? Quando eu era adolescente, eu estava para fazer concurso público, que eu fiz concurso público para trabalhar em algumas instituições, eu tinha que fazer prova em máquina de escrever. Máquina de escrever, pesadaça, de ferro, não sei o quê. Um negócio arcaico pra caramba nos dias de hoje. E, cara, hoje eu tenho um celular, um smartphone na minha mão. É sensacional eu ter passado por tudo isso. Não é porque lá na minha adolescência eu só tinha uma máquina de escrever que eu vou querer ficar com a máquina de escrever até hoje. Isso é pensamento curto, né? Não existe isso. Eu acho Ainda bem que eu sou da geração do F5. F5. Você é da geração Jennifer, né? Jennifer. Entendi. Aliás, eu tenho uma amiga que chama Jennifer, cara. Aliás, Jennifer, se você ouviu o Papo Acessível, um beijo pra você. Gente finíssima, Jennifer, cara. Conheceu no Tinder? Ah, tá. Não, conheci no Tinder, não. Não, mas eu acho assim, brincadeiras à parte. Eu tenho uma pergunta pra fazer aí pra vocês. Então, peraí, antes de eu fazer a pergunta, deixa eu só fazer uma consideração assim. Brincadeiras à parte. O rapaz aí que criou o texto, se é que foi ele que criou o texto, ele falou assim, olha, foi uma sátira, não sei o quê. Beleza, que tenha sido uma sátira. Não me ofendi por causa da sátira e tudo mais. Eu só respondi a sátira com outra sátira, né? E eu acho importante a gente rebater esse tipo de coisa, porque por tudo que a gente já falou aqui, né? Se os videntes já têm um certo estereótipo da gente e lê esse tipo de texto, na minha opinião, pessoal, acaba gerando mais preconceito ainda. Então vale sim rebater. Se você concorda, se você discorda, de novo, concordar ou discordar não é se ofender. É bem diferente, né? Porque eu respondi lá na Maior Educação, respondi a sátira com a mesma sátira, né? Com outra sátira. Então, quer dizer, rebata sim. Se você não concorda, rebata. Não fique quieto. Ou se você concorda, também beleza. Só que, na minha opinião, tem preconceito embutido ali. Me parece muito mais uma briga de classe, né? É o que você trouxe à tona aí, que eu não tinha pensado, bem verdade, a cultura do pobrismo e tudo mais. Me parece um pouco isso sim. Posso estar errado, não sou dono da verdade, mas me parece muito isso. Então, não vale a pena. O Sônia já falou aí, não vale a pena, sabe? Mas vocês estão fazendo um programa só para falar disso. Sim, porque eu quero expor o meu pensamento. Esse programa aqui é nosso, de nós três aqui, para expor os nossos pensamentos, né? Para a gente poder, talvez, chegar a uma conclusão junto,
né? Sei lá, comenta aí embaixo, você discorda, comenta aí no YouTube, manda um WhatsApp pra gente, o número tá aí na descrição. E vamos discutir, vamos bater papo, porque assim, eu gosto e vou sempre rebater ideias, nunca pessoas. E lembrando que quando você tá fazendo polêmica desses assuntinhos aí, tem muita gente em Brasília rindo da nossa cara. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, cara. O que mais tem é isso lá. Mas, eu tenho uma pergunta. Lá vem. Vocês falaram tanto que eu fiquei com uma dúvida. Né? Qual? Eu fiquei com uma dúvida. Então, eu preciso perguntar, porque eu aprendi desde pequenininho que quando você tem uma dúvida, você tem que perguntar. Né, você tá fazendo todo esse preâmbulo é que vem a bomba, né? Entendeu? Então, assim, a minha pergunta é: o cego, o baixa visão, que vai viajar de avião e vai lá da cabine do check-in até o avião de cadeira de roda, com a bengala laranja, é raiz ou é Nutella? Eu acho que não é nem raiz nem Nutella, é trufa. É trufa. Trufinha! Aí, eu sou Maria Gasolina, hein? Tô logo avisando. Você podia ser Maria Chuteira também, né? É Maria Saxofone. Eu sou Maria Saxofone, é verdade. Boa, gostei. Então valeu, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima. Valeu, segue o Raiz, segue Nutella, tamo junto, né? Tamo junto. O duro é o cego sem mundial. Isso que é duro. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/papoacessível e nos siga no Twitter em twitter.com/papoacessível.